Top 10 fatos sobre a Roma Antiga, a grande civilização da história. 10. Nero, imperador de 54 d.C. até 68 d.C., é famoso por cantar e tocar violino enquanto grande parte de Roma foi destruída por um incêndio durante o Grande Incêndio de Roma. Mais tarde, foi especulado que esse relato era falso e que era propaganda criada pelo próximo imperador. Uma evidência-chave: o violino ainda não era inventado. A história foi provavelmente inventada por governantes subsequentes como propaganda, para sugerir a opulência e decadência de imperadores como Nero. 9. Como era o caso em muitas civilizações antigas, a maioria das pessoas não estava exatamente esperando os anos para se aposentar aos 65. A expectativa de vida na Roma Antiga era de apenas 20 a 30 anos, mas nem todos morreram jovens. A expectativa de vida média na época era distorcida pelo grande número de mulheres que morreram durante o parto e pela alta mortalidade infantil. Se um romano chegasse à maturidade, provavelmente viveria tanto quanto as pessoas no mundo ocidental moderno. 8. As guerras entre romanos e persas duraram cerca de 721 anos. Este constitui o conflito mais longo da história humana. Não foi uma guerra bárbara na linha de frente 24 horas por dia, 7 dias por semana. A fronteira entre os dois lados era amplamente estável e era mais um impasse prolongado do que uma série de batalhas em escalada. 7. Os imperadores se envenenavam um pouco todos os dias. Desde o final do primeiro século depois de Cristo, os imperadores romanos adotaram o hábito diário de tomar uma pequena quantidade de cada veneno conhecido na tentativa de obter imunidade, uma prática chamada mitridatismo. Embora seja eficaz contra alguns tipos de venenos, não funciona contra todos eles e, dependendo da toxina, a prática pode levar ao acúmulo letal de um veneno no corpo. 6. A Roma Antiga tinha um shopping center de 4 andares chamado Mercado de Trajano, com 150 lojas e escritórios. Foi construído entre 100 e 110 d.C., e suas ruínas ainda podem ser visitadas hoje. 5. As línguas de Flamingo eram consideradas uma iguaria na Roma Antiga. Prova positiva de que os gulosos sempre optaram pelas coisas mais estranhas. 4. Os antigos romanos colocavam água fria de aqueduto em canos em suas casas, em uma forma primitiva de ar-condicionado. Esses aquedutos também forneciam água para banhos públicos, latrinas, fontes e residências particulares. As águas residuais eram removidas pelos sistemas de esgoto e lançadas em corpos d'água próximos, mantendo as cidades limpas. 3. Nero, o imperador romano, casou-se com um homem chamado Sporus, um liberto que assumiu o papel de noiva. Embora possa ser tentador dar a Nero apoios para sua postura progressista sobre a sexualidade, também é importante lembrar seu lado mais sombrio. Nero castrou Sporus e o fez usar mantos como uma imperatriz. Se isso não foi escuro o suficiente para você, durante seu governo, ele assassinou sua própria mãe, Agripina, a jovem, sua primeira esposa, Otávia, e supostamente, sua segunda esposa, Poppaea Sabina. Os atos horríveis de Nero são tão inimaginavelmente bizarros que alguns estudiosos religiosos acreditam que ele é o anticristo profetizado biblicamente. 2. Na Roma Antiga, embora o suicídio fosse socialmente aceitável no início, mais tarde foi considerado um crime contra o Estado devido ao seu custo econômico. Imagine ser impedido de se matar, apenas para ouvir que não foi um problema porque, digamos, alguém sentiria sua falta ou algo assim. Não. Eles o pararam porque seria ruim para a economia. Isso não é exatamente inspirador de confiança. Ao contrário do cinema e da TV, os gladiadores romanos raramente lutavam até a morte, ou contra animais, e eram considerados celebridades de seu tempo. Isso não quer dizer que seja fácil ser um gladiador. Os gladiadores morreram em combate, muitos eram escravos e viviam em condições difíceis o suficiente para inspirar rebeliões de gladiadores, pelo menos no caso de Espartacus.